Glória a Deus. Hoje eu quero pregar aqui e eu quero falar sobre vasos de barro. Vasos de barro. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então assim, irmãos, Deus é todo poderoso, Ele tem autoridade, mas o Senhor decidiu que toda a obra que Ele vai fazer na terra é por intermédio de homens. É por intermédio de homens. Você sabe por que muita gente diz que nunca ouviu a voz de Deus? Porque está esperando que a voz de Deus seja como um vento que vem passando lá do Líbano e passa por Jerusalém e atravessa o mar Mediterrâneo e chega no seu ouvido e diz: compre. Aí você fala: Deus falou comigo, eu vou comprar. Tem gente que está esperando que ouvir a voz de Deus é como uma purpurina, uma coisa colorida, fazendo um balé, uma dança toda, e aí chega assim, diante de você no banheiro, quando você está em lágrimas, e essa fumaça diz assim para você: eu estou contigo. Você falou, me confortou. Eu quero falar para você que isso não acontece. Se você está esperando ouvir a voz de Deus por intermédio de uma coisa mística, você vai... Eu não vou dizer que você vai morrer sem ouvir, porque Deus, né? Mas, gente, eu não conheço ninguém que ouviu a voz de Deus desse jeito. Mas eu conheço muita gente que ouviu a voz de Deus por intermédio de outra pessoa. Muita gente, por intermédio de uma pregação, por intermédio de uma rádio que estava ouvindo uma pregação, um louvor. Por quê? Porque Deus escolheu um jeito para se manifestar. Qual o jeito o Senhor escolheu para se manifestar? Por intermédio do homem. Quando eu falo homem, não é homem, não mulher. O homem como ser humano. O Senhor usa pessoas. Então, nós oramos aqui uns pelos outros. Queria que você fosse sincero. Quem foi tocado pelo Senhor enquanto recebia uma oração agora, nesse momento? Levanta a mão. Olha só, levanta alto assim. Dá uma olhada em volta. Dá uma olhada em volta. Olha em volta. Você vê que coisa? Como que essa pessoa que está com a mão levantada recebeu? Se possivelmente alguém foi lá orar por ela, e essa pessoa que foi orar por ela não a conhece. Nunca comeu pizza junto, nunca foi na casa, não sabe nem onde mora. De repente não sabe nem o nome, mas foi tocado pelo Senhor. Por que isso é assim? Porque Deus escolheu um jeito para se manifestar. Qual é o jeito que o Senhor escolheu para se manifestar? No vento? Nas ondas do mar? Então alguém estava vendo as ondas do mar e uma onda fez um C, que depois fez um R, e depois um I, um S, um T e um O, e ela viu escrito nas ondas: Cristo. Isso é loucura. Não é loucura? Isso é loucura. Não, eu estava deitado olhando as nuvens, e aí as nuvens foi fazendo assim, rodando e girando, e daqui a pouco quando eu vi escrito: eu te usarei, filho. Isso é coisa de louco. Mas não é coisa de louco saber que Deus usa uma outra pessoa falha para falar naquilo que você precisa. Não é curioso isso? Por que isso é assim? Porque o Senhor escolheu se manifestar em vasos. Nós não usamos essa expressão, mas geralmente em igreja pentecostal, fala como? Fala vaso, vaso de honra. Por que é usada essa expressão? Porque de fato é o que somos. O texto que eu li, vou ler de novo, está aqui, né? 2 Coríntios 4, 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Então você vê que não é, olha aqui para mim, não é o vaso que faz a diferença, é o tesouro que está dentro do vaso. Olha o texto. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro que é esse? Esse tesouro é Cristo. Esse tesouro é o evangelho de Cristo que está em nós. E eu sou o quê? Eu sou um vaso de barro. Então, eu já dei flores para minha esposa. E tem uma flor que ela é cara. Eu nem sei o nome, as irmãs vão saber.
Ela vem num vaso e é uma vareta assim, né? Você vê que eu manjo de flor. Tulipa é uma vareta e lá em cima tem uma flor bonita. Aí, orquídea, deve ser orquídea. Porque aí depois, o vaso, que é de papelão geralmente, com uns papel assim, uns papel brilhante, vai ficando esquisito. Aí, as mulheres geralmente tiram dali e coloca numa outra árvore. Fica assim, não é? É essa mesmo? É orquídea que chama? Aí ela vai se envolvendo ali e de um pé de coqueiro nasce uma orquídea, assim, tem nada a ver a orquídea ali. Quer dizer, o que vale? É o vaso? Não, ninguém vai numa floricultura para comprar um vaso. As pessoas vão na floricultura para comprar um arranjo, uma flor que vem num vaso. Mas ninguém olha e fala assim, não gostei desse vaso, não gostei eu quero esse vaso. E a flor, tanto faz, escolhe a flor aí. Não, é ao contrário. Você escolhe a flor e aí depois ela fala, tem vaso de vidro, tem vaso de papelão. Não é assim? Por quê? Porque o que vale é o conteúdo e não o recipiente. É igual você ir almoçar na casa de alguém e ficar impressionado pelo talher. E a pessoa traz ali como é que chama? É que eu estou falando que eu quero comer, precisa já ir se... Cordeiro. Carré de cordeiro. Molinho de hortelã. A pessoa traz o carré de cordeiro com molinho de hortelã e você fica, que talher bonito, meu Deus do céu. Olha o carré, nossa, mas esse tá vazio. Não faz sentido. O negócio é a comida que está ali, é o carré de cordeiro com molho de hortelã, com um arroz feito no azeite. Olha que delícia. Porque tem arroz feito no óleo e no azeite. Tem diferença aí na qualidade. Então, irmãos, da mesma forma, não é eu e nem você, mas é o conteúdo. Por isso que o texto diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então o vaso é de barro e não é coincidência, o vaso é de barro de propósito. Para que todos saibam que a diferença não é no vaso, mas é no conteúdo. É exatamente para saber que é Deus quem faz e não nós. Então qual que é as marcas de um vaso de barro? Um vaso de barro é fácil de quebrar. Não precisa nem levantar muito alto. Você soltou aqui, ele quebra. Se você der uma batidinha, ele já lasca. O vaso de barro, ele facilmente é substituído. A flor não morre porque o vaso quebrou. Se o vaso quebrar, pega outro vaso e coloca o tesouro dentro daquele vaso. O barro, ele não tem valor em si. O vaso de barro não tem valor em si. Ele nem é armazenado com cuidado. Se você for em um lugar que vende planta, vai ter lá um vaso de barro, um dentro do outro, empilhado, e muitas vezes você vai tirar só uma lagartixa de dentro. Aí você tira outro, tem teia de aranha, tem barata. Por quê? Porque é vaso de barro, aquilo não importa. Agora, quando você compra o conteúdo, e o conteúdo é poderoso, aquele vaso torna diferente. Então, irmãos, a fraqueza do vaso de barro realça a excelência do poder de Deus. Por isso que diga ao fraco, eu sou forte. Eu estou com isso na minha cabeça, eu fico falando isso toda hora. Alguma coisa não está de acordo, eu falo, diga ao fraco, eu sou forte. Eu quero aconselhar você a fazer isso. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Agora, quando você pensa que você é forte, aí tem um problema. Por quê? Porque não é o conteúdo que está em você, mas é você. E o Senhor não usa pessoas fortes, o Senhor usa gente fraca. O Senhor escolheu ser glorificado por meio de vasos frágeis. Isso dá oportunidade para todos nós sermos usados pelo Senhor. Então eu sei que os irmãos não gostam quando fala assim, vamos orar uns pelos outros. Talvez você aí no seu lugar fale, ai meu Deus do céu, que coisa.
Tá tão bom cantar a música aqui, estou até chorando. E ele fica lá, sai do seu lugar, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Ai, mas que coisa, eu vou orar o quê? Pelo quê? Cheio de problema aqui, vim para o culto pendurado aqui, arrastado, agora eu vou orar por outro. Exatamente assim, o Senhor é glorificado por meio de vasos frágeis. Mais uma vez, quem aqui no momento da oração, um orou pelo outro, foi edificado? Levanta a mão. Levanta mais alto, levanta mais alto. Dá no mínimo aqui 100 pessoas. Como é que o pastor vai orar por 100 pessoas? É possível? A gente não ia estar nesse momento agora, eu ia estar orando e mesmo assim não... Agora, quando você entende que você é vaso, é frágil, mas que o que conta é o conteúdo que está dentro de você, aí muda tudo. Muda tudo. Porque você tem dificuldade, eu também. Muitas. Luta atrás de luta. Coisas adversas. Mas o Senhor escolheu manifestar por meio de mim e de você. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. Jeremias 18, versículo 1. Olha o que diz lá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá. Então, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor chamou Jeremias para um propósito. Mas Jeremias era fraco. Jeremias é conhecido até como o profeta chorão. Você sabia disso? Ele não dava conta de muita coisa. O Senhor o chamou, mas ele não acreditava. Aí, ele estava orando e o Senhor falou assim, essa é a palavra que veio para Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. O que é oleiro? Que faz vaso. Vai até a casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então, Jeremias fala, eu fui até a casa do oleiro. E o vi trabalhando com a roda. Você já viu como é que faz vaso? Hoje já mudou, mas na época era um disco lá rente ao chão. Subia e aqui tinha uma plataforma onde se colocava o varro para poder ir mexendo. E ele ia girando esse disco com o pé. Sabia disso ou não? Ia batendo com o pé aqui e aquilo ia girando. E aqui está o vaso e o oleiro está aqui. Aí o texto fala, então eu fui à casa do oleiro e vi ele trabalhando com a roda. A roda, que é isso que eu acabei de te explicar. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Quem já ficou estragado aqui? Você já ficou estragado? Irmão, ora por alguém, aí você pensa, mas eu estou todo estragado. Chutei o gato, briguei com a mulher, estou mal. A Bíblia está dizendo aqui, o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos. Olha que engraçado, o vaso estragou na mão de quem? Então, quando você é estragado na mão de Deus. Isso não te descredencia. Isso não te deixa para trás. O Senhor não te esquece, por quê? Porque você é o vaso e Ele é o oleiro. E você está numa roda, girando. E você pensa, meu Deus, mas eu não saio disso. Eu estou só girando. O mesmo problema. Não passa essa dificuldade. E você está reclamando, mas na realidade, labirintite. Mas na realidade, é o oleiro que pôs você na máquina de rodar para fazer o que ele quer de você, para mexer na sua vida. Aí você pensa, mas a minha vida não sai disso. Eu não aguento mais, que dificuldade. Eu quero dizer, você está numa roda. É para você ficar na roda para sempre? Não. É um tempo. É um momento. Até que o oleiro olhe e fala assim, rodou o suficiente. Tira daqui que ele está pronto. Não é tremendo isso? Isso é Deus falando com Jeremias, porque Jeremias achava que ele não tinha condições de fazer aquilo pelo que o Senhor tinha chamado. Aí o texto diz aqui, mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. A vontade de quem? Do vaso? Tira essa alça. Eu não gostei dessa alça. Oleiro. Você está pensando que eu sou que tipo de barro? Não gostei dessa borda.
tira essa borda. Não, não é o vaso que fala. Não é o vaso que fala. Quem dá a direção, quem molda é quem? O oleiro, de acordo com a vontade de quem? Do oleiro. Aí o texto continua aqui. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, o Senhor falava com Israel, porque Israel era o povo de Deus no Velho Testamento. Mas a Bíblia também diz que o Senhor veio para os judeus, que é o povo de Israel, mas esses não o aceitaram. Então, o texto diz que ele foi para os estrangeiros, para os gentios, e disse o quê? Foi dado a vocês o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir desse momento, o povo de Israel não é mais o povo de Deus. O povo de Deus é quem? Aquele que o recebe, aquele que o aceita. Portanto, Deus está perguntando para Jeremias exatamente isso. Será que eu não posso ser oleiro na vida daqueles que entregaram a vida na minha mão? O Senhor pergunta isso para mim e para você. O Senhor é oleiro, Ele não pode mexer na sua vida como Ele bem entender. Porque o Senhor escolheu exatamente os vasos de barro. E vaso feito de barro é imperfeito por natureza. A beleza do vaso de barro é exatamente que não tem nenhum igual ao outro. Sabia disso? Não tem. Por que não tem? Porque não é feito em escala. É feito manualmente. Então a mão do oleiro, de repente está com um calo. Vai dar um jeito para o vaso vai ficar com uma marca. A unha está grande. Naquela hora ele fez com um pouco mais de agilidade, porque a perna dele ainda estava boa para girar. Depois ele já estava um pouco cansado, e ele girou um pouco menos. Então cada vaso é de um jeito, mas todos os vasos foram chamados para conter algo. E esse algo é o tesouro de Cristo. Pergunta para a pessoa do seu lado, está entendendo? Já aproveita e vê se ele está dormindo. Se ela está dormindo, fala, acorda. Senta direitinho, levanta, espreguiça. Aleluia, irmãos. Então o Senhor chamou a cada um de nós, e cada um de nós somos de uma maneira, mas o Senhor não lança nenhum fora. O vaso de ferro, de alumínio, de aço, ele é feito numa máquina. E ele vem sob escala, é todos igualmente parecidos. É cópia um do outro. O vaso de ferro, você pode soltar ele dessa altura, ele vai quicar, pode amassar, mas não quebra. Ele permanece. Por quê? Porque ele não é maleável. Qual é a diferença do vaso de barro para o vaso de ferro? É maleável. Na mão você molda, na mão do oleiro. O oleiro fala, não, eu vou afundar um pouquinho mais aqui. Aí ele afunda um pouquinho. Agora tem que afundar do outro lado, afunda. Puxa vida, ficou redondo aqui, redondo aqui. Não, esse vaso vai ser quadrado. Um vaso quadrado. Aí ele vai para o próximo vaso. Esse barro aqui tem muita argila. Vou ter que usar uma ferramenta um pouquinho mais severa. Por quê? Porque a argila não dá para moldar muito bem. Para cada tipo de barro, é uma forma como Deus trabalha. Por isso que Deus trabalha com você de um jeito e com o seu vizinho de outro. Porque às vezes o barro dele é mais maleável que o seu. Aleluia. Nossa, mas parece que a vida dele é tão fácil. É porque o vaso o barro é mole. Agora, barro duro. Sabe o que tem que fazer? Pega assim o barro, amassa e joga. Plof! Amasse, plof! Amasse! Tchac, 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 tchac! Pá, 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 pá. E tem barro que não fica mole. Não sei se você está me entendendo. Mas se você não tiver, o barro é você. E a dureza é o seu coração. E é Deus te amacetando. Ficou claro agora? Agora deu para entender a ilustração? Então, irmãos,
Esse é o vaso. O Senhor escolheu gente Deus não trabalha com perfeito. Isso é de uma nobreza de Deus, porque Ele é perfeito. Mas Ele escolheu seres imperfeitos. E falou, é por esses imperfeitos que eu vou conduzir a minha perfeição. Não é tremendo? Aí adivinha o que eu fiz aqui? Fiz uma lista de homens da Bíblia que nós admiramos. Começando por quem? Adão. Primeiro homem, adivinha? Imperfeito. Não deu conta de segurar a mulher. Quem se identifica? A mulher falou assim, eu vou dar uma volta sozinha. E ela saiu. Adivinha? Tinha pé de jaca. Liberado. Fruta de tudo que é jeito. Ela parou exatamente na que não podia e ficou olhando. E a Bíblia fala que ela viu que o fruto era bom. Agradável aos olhos. Bom no paladar. E ouviu a serpente e tomou do fruto. E mordeu, comeu. Quer dizer, ela foi guiada por todos os... Como é que chama? 5? Visão, audição, paladar, tato, tudo. E o homem? Não dá para saber onde ele estava. Era para estar junto com a mulher. O que estava fazendo? Meu joguinho de futebol, né, pastor? Sabe como é, né? Tão estressante. Fui jogar uma bolinha. Aonde o homem estava? Eu detesto ir para mercado. Eu não vou. Shopping? Não vou. Deixou a mulher sozinha. Aí, ó. Adão, imperfeito. Por que Deus não fez um homem perfeito? Adão. Por que Deus não blindou Adão? Porque se fosse assim, Adão não era vaso de barro. Aí quem seria glorificado? Adão, ao invés do conteúdo que Deus deu para Adão. Adivinha depois? Noé. Homem de fé. Justo, impecável diante de Deus e dos homens. Noé andou com Deus. Gênesis 6. O Senhor falou, Noé, vamos fazer uma arca. Vamos, Senhor. Você vai trazer os animais. Fechado. Vai pôr seus filhos, a mulher dos seus filhos e sua esposa dentro da arca. Tudo bem. Vai levar 100 anos para construir a arca. Fechado. As pessoas vão rir de você. Não tem problema. Tudo dá certo. 100 anos construindo uma arca para usar 1 ano. 100 anos de construção para usar 1 ano. E o pior, ele não tinha nem leme para dirigir. Entrou dentro e 1 ano. E ele ali, firme. As águas baixaram, a arca estacionou, abriu a porta, ele desce e fala, que terra boa, vou plantar uma vinha. Plantou a vinha deu fruto. Ele pega o fruto da vinha, pisa, saiu o suco, ele falou, não vou beber suco, eu vou deixar fermentar e vou beber vinho. Depois de fermentado, ele bebeu um cálice. Ele falou, não é que ficou bom? Eu sou bom de vinho. Pensei que eu só era bom para construir arca, eu sou bom de vinho. 2, 3, e 4, e 5, e foi bebendo. Daqui a pouco ele, quer saber de uma coisa? Está um calor lascado e ficou sem roupa. Chega os filhos que não viu o pai nu. Uma desonra. Resumindo, de 3 filhos, 1 foi amaldiçoado. E não pôde seguir o projeto. Foi amaldiçoado, esquecido, abandonado. Você vê que coisa? Deus chamou Noé. Noé era o quê? Vaso de barro. Tinha que plantar uma vinha, tinha que pisar a uva, tinha que esperar fermentar, porque não tomou o suco. Puxa, eu imagino Deus, né? A gente Não, Noé não vai fazer. Não. Noé fez. Noé.
Você vê que coisa? Aí, e Abraão? Abraão, irmãos, o homem chamado por Deus, sai da tua terra e da tua parentela. O que Abraão diz? Agora. Para onde eu vou? Eu vou te mostrar, fechado. O começo é tudo bem. A seta apontou para onde? Betel. Betel estabeleceu um altar, cultuou ao Senhor. A seta apontou agora para Ai. Foi para outra cidade de Ai. Altar, cultuou ao Senhor. A seta, porque ele não tinha planta. O Senhor falou, sai para a terra que eu vou te mostrar. Então o Senhor ia mostrando, ele ia indo. Aí o Senhor mostrou um lugar chamado Neguebe. Ele foi para lá, mas teve fome naquele lugar. Aí ele falou, o quê? Eu não vou esperar mais seta nenhuma não, eu vou para o Egito. Lá tem comida. Foi sem direção de Deus. Arrumou um baita problema. Porque depois, ao invés dele esperar a esposa dele, Sara, ter o filho, ele teve filho com Agar, que era uma egípcia. Onde que ele arrumou uma mulher egípcia? Quando ele passou por dentro do Egito, sem a direção de Deus. Aí o que Deus faz? Risca Abraão da minha lista, eu não vou mais contar com ele. Não, o Senhor fala que ainda assim existia uma promessa, e que ele iria ser pai. Com 86 anos, ele teve Ismael. 86 anos. Com 99 anos, ele teve Isaac. Quer dizer, ele desobedeceu a Deus lá, o Senhor não o abandonou, o Senhor permaneceu. Depois de 14 anos, 15 anos, o Senhor deu o filho Isaac para ele. Por quê? Por que isso é assim? Porque o Senhor usa vaso de barro. Imperfeito. Vaso, irmão, tem marca de homem. Se você pegar um vaso de barro, talvez não esses de hoje em dia, porque até os de barro hoje não é mais feito artesanalmente. Mas tinha vasos, antigamente, que você via até a possível digital do oleiro. Tinha marca ali. Talvez na hora de tirar ali da roda, tinha marca. Você sabe por que vaso de barro? Porque tem marca da mão de homem. Nós somos de barro porque tem marca. Tem marca do meu pai em mim. Tem marca do meu avô, que passou para o meu pai, que chegou em mim. Ah, isso é maldição. Não, é só marca, é só temperamento. É só o jeito de ver a vida. Lembra a história da mulher que cozinhava frango em uma panela? Quem lembra? Então, sempre na mesma panela. Por quê? Porque minha avó fazia assim, É isso, você está cozinhando frango na mesma panela porque viu seu pai, seu avô, seu tio fazendo do mesmo jeito. Marca de homem. Ah, Deus não vai me usar. Vai, porque é essa marca que chama a atenção do Senhor. Isaac, a Bíblia fala que Isaac estava numa terra chamada Gerar. E ele tinha uma esposa, Rebeca, que era muito bonita. E ele pensou assim, os moradores de Gerar vai olhar para minha esposa e vai ver que ela é bonita e vai querer para si, Rebeca. Aí o que vai acontecer comigo? Vão me matar para ficar com a minha esposa. Aí ele combina com Rebeca. Se te perguntarem se você é minha esposa, você fala que você é minha irmã. Não vem falar que é minha esposa, não. Senão eles vão me matar. O que ele estava fazendo? Ele estava entregando a própria mulher para se deitar com outros homens, pensando na sua própria vida. É melhor morrer do que ver a minha esposa se deitar com outro homem, com o meu consentimento ainda. Isaac. E Jacó. Jacó não preciso nem falar. O nome dele significa usurpador. Era um cara que enganou o irmão. Você já conhece a história dele. E, no entanto, Deus Todo-Poderoso escolheu usar como sobrenome o nome de 3 vasos de barro falho: Abraão, Isaac e Jacó. Quem é o Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você sabe, Jacó depois teve o nome transformado para Israel, mas Deus continuou usando o nome de Jacó como sobrenome. Não era o Deus de Abraão, Isaac e Israel. O Senhor continuou usando Jacó. Por quê? Porque Deus não se incomoda em usar vasos de barro. Ele procura por vasos de barro.
Nós temos aqui 25 líderes de célula, 26. Eles são perfeitos, mas é lógico que não. É de barro. Então, ocasionalmente, algum membro pode ficar chateado, porque o líder não lembrou do aniversário. Porque o líder não mandou mensagem enquanto eu estava internado. Porque eu observei que o líder, na hora da oração, orou pelo membro 1, membro 2, membro 3, mas eu não orou. Ele não me cumprimentou. E isso tudo vai acontecer. Por quê? Porque nós não somos vasos de ferro, nós somos vasos de barro. O Senhor não usa vaso de ferro. O barro é maleável. Isso é que chama a atenção do Senhor. É flexível. O barro acha em qualquer canto. Rio poluído tem barro. É engraçado, eu fui lá para Curitiba. E de Araucária para Curitiba tem um trecho que a gente corta o caminho que passa pelas olarias. Olaria é onde faz tijolo. Bloco. É tijolo ou bloco? De barro. Tijolo. Tanto faz. Então, tem várias olarias. Várias. E aí, tem uma entrada assim com muito barro, que dá para ver até a marca dos caminhões. O caminhão vem e descarrega a terra ali. E para trás, tem um muro fechado, que já é o tijolo pronto. Então, eles fecham para ninguém roubar. Mas o barro, quem quiser ir lá pegar e levar, pode pegar. Por quê? Porque não tem valor em si próprio. Mas depois que passa pela mão do oleiro, aí tem que guardar, porque tem valor. Quero dizer para você que enquanto você é barro, você não tem valor. Mas quando você está na mão do oleiro, aí tem chave para chegar em você. O Senhor te guarda, você está protegido. Era assim, aquele monte de terra e um telhado em cima. Esse telhado, isso lá em Curitiba, esse telhado tem várias calhas com um pedaço de cano, porque quando chove a água cai no barro. Mas o barro não pode tomar sol, porque senão ele endurece. E tem o momento certo para endurecer. Qual é o momento para endurecer? Quando passa pelo forno. Aí faz o vaso, molda o vaso com as marcas do oleiro, pega aquele vaso e põe em altíssimas temperaturas. Para quê? Para ganhar musculatura. Você é barro. O Senhor é o oleiro. Ele está trabalhando em você. Mas ele em algum momento vai precisar te colocar em altíssimas temperaturas. Aí é que vai saber. E não é que esse barro estava bom mesmo. E não é que deu um baita de um vaso. E não é que esse vaso é frágil, mas ao mesmo tempo é forte porque ficou o tempo certo no forno. O oleiro, irmãos, olha aqui para mim. O oleiro, ele observa quanto tempo pode ficar no forno. Porque se passar, racha, quebra. Você está na mão do oleiro. Ele não vai te abandonar no forno. Ele sabe o tempo certo. Tira o Alex do forno, está pronto. Tira o Saul do forno, está pronto. Deixa o Luan no forno, ainda está novinho. Tira o Lauro do forno, mas deixa a Gabi. É o oleiro faz isso, está na mão dele. Ele está cuidando. Eu quero ler 2 textos aqui. Salmo 138, 8, já estou acabando. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Não abandone, Senhor, não para o negócio aqui no meio, Senhor, completa a tua obra em mim. Não para a obra das tuas mãos, vai até o fim. Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Aí, quando nós vamos para o povo que saiu do deserto, saiu do Egito e estava indo para Canaã, nós vemos o motivo por que eles não entraram em Canaã. Eles não entraram em Canaã não foi por causa do pecado, porque eles pecam logo no primeiro dia que eles saem do Egito.
Eles saem do Egito, dá de frente com o mar. Aí eles começam a fazer o quê? Você tirou a gente porque não tinha catacumba o suficiente para a gente morrer lá no Egito, Moisés? Você trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui, ser coberto pela areia do deserto? Assim, saiu, já começa a reclamação. Um pouco depois, cadê a água, Moisés? Um pouco depois, só tem esse tipo de comida, Moisés? Eles ocasionalmente falam ali reclamando, mas não é por isso que eles não entraram em Canaã. Olha o texto lá em Êxodo 32, 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Põe na versão ARA para mim. Povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Você vê por que Deus falou com Moisés que iria dar fim em todo o povo que saiu do Egito? Porque era de dura cerviz. O que é dura cerviz? Cervical, é dura, não dobra. Não se dobra. Olha a continuação, outro texto, Êxodo 33, 2. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu o consumirei. O Senhor não consome os hebreus por causa do pecado. O Senhor diz: eu não ando no meio de vocês, eu vou mandar anjo com vocês, mas eu não vou andar no meio de vocês, porque vocês têm dura cerviz, não é maleável, não se dobra. A cerviz, nome cerviz vem de cervical. Um povo de dura cerviz é um povo que não se quebranta, não se dobra. Está sempre orgulhoso, sempre acreditando que eu sou vaso de ferro, eu resisto. Não serve, o Senhor falou: não vou no meio de vocês. Se vocês acham que vocês sabem fazer, eu não posso andar no meio de vocês. Eu só ando no meio de vaso de barro. Deuteronômio 9, 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, o teu Deus, te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Olha o que o texto está dizendo. Sabe, pois, que a terra chegou em vocês, não é por causa da sua justiça. Deus te dá para possuí-la, porque você é um povo de dura cerviz. Então, irmãos, quero dizer para você que você não precisa ser tudo o que você acha que você tem que ser para servir a Deus. Você serve a Deus com as marcas humanas que você tem. E o Senhor vai trabalhando na sua vida, porque Ele é o oleiro. Você está numa roda, Ele está girando você. Enquanto não ficar do jeito que Ele quer, você vai ficar o quê? Dando círculo. Quantos anos os hebreus ficaram dando círculo? Andando em círculo? 40 anos. Por quê? O Senhor olhava e falava: está duro ainda. Está duro, dura cerviz. Tem que amassar, tem que ficar mais frágil. Eu preciso que eles fiquem do jeito que eu quero. Enquanto isso, eles ficam andando em círculo. Quero dizer para você, meu irmão, que você não precisa andar em círculo, mas você precisa ser quebrantado. Qual é a maior marca de uma pessoa quebrantada? Dependência. O que faz uma pessoa dependente? Ora. Gente dependente ora. Gente independente não ora. Só ora quem é fraco. Oração é coisa de gente fraca. Gente que não ora é porque acredita que é de ferro. Não precisa orar. Nós oramos. Por que nós oramos? Porque se não for o Senhor,
nós estamos na beira do rio lá, ó. É barro, mas não serve para nada. Mas na mão do Senhor, Ele tem obras maiores para fazer. Aleluia, irmãos. Fica de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.